Minha Casa Minha Vida. Como as recentes mudanças nesse importante programa habitacional têm mexido com a expectativa da compra da casa própria? Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje eu vou conversar com o Fabiano Gravena Carlin, um dos sócios da Um Lar Empreendimentos, uma empresa que vem crescendo e se consolidando no cenário imobiliário de Ponta Grossa e que vai ter muita coisa para dizer para a gente, principalmente em relação a loteamentos, terrenos e Minha Casa Minha Vida. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo porque a nossa conversa vai começar agora. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, Adriano. Que bom que você está aqui, feliz que você aceitou meu convite. Obrigado, eu agradeço aí do convite e da oportunidade de estar falando um pouquinho do mercado de Ponta Grossa, falando também aí do Minha Casa Minha Vida, que acho que é a bola da vez, vamos dizer assim, principalmente para a nossa região lá dos Campos Gerais. Então tá, olha, eu sempre começo com o começo da história, começo pelo Vamos lá. começo. Me conta, você é um cara jovem, né? A gente se conheceu há alguns meses, Sim. começamos uma parceria comercial, mas sempre me impressionou muito a tua visão empreendedora, o teu olhar visionário mesmo de mercado, de entender para onde que as coisas estão indo. Fala um pouco de você antes de falar da Um Lar. Como é que foi essa trajetória? Eu sou natural de Arapongas, né, Ah, lá é? do norte, mas me criei em Ponta Grossa, né, passei toda a minha vida sempre na área comercial, então trabalhei sempre com vendas, trabalhei também na área de marketing, inclusive, né, fazendo divulgação como propagandista, né, e a construção aconteceu, né, o meu pai tem um histórico de ser, ele foi pedreiro, a casa que ele morava, ele que construiu, então eu sempre convivi com isso, né, mas a construção caiu em 2015, né, eu comecei impulsionado pela Minha Casa Minha Vida ali, né, a gente começou na construção e eu acabei me desvinculando ali da área que eu trabalhava e em 2017 aí dedicando só na construção em Ponta Grossa, né. Tive um período morando aqui em Curitiba, não atuando como construtor diretamente, mas né, nos outros setores que eu trabalhava ali, mas de 2017 em diante só na construção, realmente que é o foco que eu tô lá até hoje, né, desde esse período. E olha só, e aí dentro da construção você escolhe um nicho de mercado muito específico, né? Sim. Que são os loteamentos, principalmente, e de áreas urbanas na cidade que tem crescido, e você olhando para isso e proporcionando moradias e investimento. Sim. Por que essa escolha? Como é que você olhou para esse lugar e falou, é aqui que eu vou? O Minha Casa Minha Vida é específico, vamos dizer, mercado de habitação popular, vamos dizer dessa forma, né? Ele tem um nicho de mercado assim que eu visualizei na época, até por questão de capital, né? É um mercado assim que o ciclo de você consegue trabalhar num ciclo mais curto. Então, quando eu iniciei por esse mercado basicamente por isso, né? Não tinha expertise no ramo, eu vim da área de medicamentos, sempre fui da área farmacêutica, então a construção, falei, eu vou começar pelo básico, pelo que é mais rápido, pelo que é onde eu posso errar menos, né? Mas assim, é um mercado muito interessante de atuar, eu acho muito importante o Minha Casa Minha Vida, eu acho que a função social do empreendedor, além de você ser empresário e ganhar dinheiro, né, eu sempre falo isso, é você estar proporcionando para as pessoas a moradia. Então, acho que o Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal que mudou de nome, voltou a ser, enfim, ele sempre existiu, na verdade, o programa federal sempre existiu para beneficiar a compra da casa própria. O Minha Casa Minha Vida foi um aprimoramento em 2009, né? E eu vejo assim, a função social dele é muito importante. Então, mais que você construir, ganhar dinheiro como empresário, que é natural que todo mundo faça, né? Você acaba possibilitando o acesso à moradia para quem muitas vezes não tem, né? É o primeiro imóvel, a grande maioria dos imóveis que a gente comercializa hoje são primeiro imóvel, a pessoa está comprando ali para o primeiro e muitas vezes o único imóvel da vida toda, né? Então, é um mercado que a demanda também é muito grande, você consegue atender o público ali, você tem um rol de clientes muito grande ali, a base da renda do Minha Casa Minha Vida é muito grande e o déficit é concentrado ali, então você acaba atendendo, né? Então foi esse o início nosso ali, foi no Minha Casa Minha Vida por essa questão aí. E aí, assim, né? A gente também lá na agência já se envolveu com projetos Minha Casa Minha Vida desde 2007. Acho que no primeiro mandato do Lula, quando surgiu o programa, né? Sim. Então, a gente viu muita coisa acontecer em termos de projeto, de lei, de subsídio, de Sim. valores, né? Na tua visão, o que tem mudado nesse programa ao longo dos anos?
O Minha Casa Minha Vida é um programa bem interessante. Ele foi pensado em si, quando ele foi criado, porque existia o financiamento habitacional com subsídio, mas era um subsídio muito pequeno. Então, o Minha Casa Minha Vida nada mais é do que ampliar o subsídio e você divulgar isso e o governo colocar recurso com força, que foi o que aconteceu na época, né? Mas ele foi pensado inicialmente para grandes construtoras, grandes projetos. Então, quando você olha a lei, a 11977 de 2009, que é a lei da criação do Minha Casa Minha Vida, você percebe que ela, desde dos benefícios, por exemplo, para você ter um benefício fiscal, você tem que fazer o registro da incorporação, que é uma política, né, vamos dizer, um modelo de negócio ali que é para empreendimentos maiores. Só que ele surgiu, no começo, a figura do pequeno construtor, que é exatamente como eu comecei, como a grande maioria do pessoal que eu conheço de lá começou. Que é o quê? É o pequeno construtor mesmo, a pessoa que tinha um recurso, muitas vezes um pequeno investidor até, né? Comprava um terreno, fazia 2 casas, vendia, tinha um retorno muito bom. Na época do início do programa, ele estava bem calibrado em termos de margem, assim. Então várias pessoas, dentista, próprio pedreiro, tem muitos casos dentro do meu hall de amigos lá em Ponta Grossa, né? Dentro da APC, que é a Associação dos Construtores, que depois eu falo um pouquinho, que a pessoa começou como um pedreiro mesmo. Então, começou com 2 casas, faz 2, 3, 4 e se tornou vai crescendo, né? Esse plantel, vamos dizer. Médio, e hoje tem até grandes empresários que começaram realmente pequeno. Então, o programa ele foi, ao longo do tempo, sendo adaptado em relação a isso, né? Inclusive, a própria legislação, algumas coisas foi tendo que mexer. Teve alguns problemas, a gente tem que dar a mão à palmatória, assim, esse mercado, por ser pessoas que não tinham experiência e pequenos empresários, infelizmente, tem alguns não tão corretos, vamos dizer assim, né? Casa de má qualidade, entendi. Depois a pessoa não conseguia retomar, e o programa foi sendo adaptado ao longo do tempo, né? E entre eles, por exemplo, antigamente se podia fazer no CPF, depois eles colocaram a exigência que tinha que ser uma construtora, isso já profissionalizou o mercado. Nossa, ele começou com a possibilidade de você ser um CPF fazendo uma casa dentro do programa. No início do programa, você não precisava ter CNPJ, não precisava ter um engenheiro responsável. Uma coisa bem caseira mesmo. Você tinha um engenheiro responsável pela obra, mas você não tinha uma empresa, uma construtora, né? Então a pessoa fazia no CPF, vendia, tinha sua margem, muitos sonegavam imposto, muitas vezes, não pagava nada ali e a pessoa crescia. Ia fazendo as suas casas. Só que com isso surgiu o problema que às vezes a pessoa não fazia uma casa de qualidade, o comprador ia atrás, a pessoa se negava da garantia, ou muitas vezes nem encontrava, né? E aí em 2017, já entrando um pouquinho na Associação dos Construtores, né? Em 2017, com a mudança de governo, logo após a mudança de governo, 2016 na verdade, no final de 2016, eles criaram algumas regras para trazer essa profissionalização. Entre elas, não podia mais ser CPF, eles deram um prazo lá em 3 meses, coisa de menos de 3 meses lá não poderia mais, a Caixa não aceitaria mais um imóvel de pessoa física, mesmo que ele fosse novo, atendesse os parâmetros ali, não aceitaria mais. Outra questão também, em relação eles colocaram pavimentação definitiva, a rua tinha que ter asfalto. Certo. Se criou muitos empreendimentos, até de médio porte, grande porte, em rua. Sem a pavimentação. Sem infraestrutura, né? Só que isso foi um golpe muito duro, assim, vamos dizer, eles deram um espaço muito curto para que isso ficasse ajustado. Sim. E na época, daí, quem estava nesse meio se organizou. Então, se organizou, foi fundado em Ponta Grossa, a gente fundou a Associação Paranaense de Construtores, né? Que tinha construtores, para poder se unir e melhorar esse processo. Sim. Da construção do Minha Casa Minha Vida. E somado a isso, várias associações se formaram no Brasil e foram para Brasília e fundaram a FENAPEC, que é a Federação Nacional dos Pequenos Construtores, para levar essa demanda. Na época, eles conseguiram um prazo, a gente entendia que eram necessárias essas adequações, e o governo, na época, conseguiu um prazo para que quem tivesse imóvel, o grande problema era, né, o ciclo de uma casa não é tão curto como uma loja, uma padaria, né? Sim, o processo é demorado, né? É longo. Então, quem estava com obra em andamento, se a lei fosse aplicada daquela forma na época ali, a pessoa ia quebrar, né? Ela não ia conseguir vender pelo programa a casa,
casa, ia ter que depender de uma venda à vista e ia praticamente inviabilizar o negócio dela, né? Então, na época, graças a essa união, a gente conseguiu... adaptando essa lei à medida que as pessoas pudessem ir terminando esses empreendimentos. Foi a portaria 570 que a gente conseguiu na época. Nossa, você tá craque, hein, Fabiano? Sim. Tá com a lição na ponta da língua. Na época, o ministro entendeu, vários deputados também entendendo que você ia quebrar uma cadeia, né? Hoje, só para você ter uma ideia, em torno de 40% dos imóveis construídos são por individuais, não são por empreendimentos. Então, imagina que, vamos trazer esses números para a época, né? 40% dos imóveis iam deixar de ser comercializado pelo programa. Então, ia ser uma mudança muito brusca, né? Mas, na época, a gente conseguiu, a princípio foi para 2018, depois a gente conseguiu prorrogar de forma que todo mundo conseguiu se adequar, né? Então, nesse período, assim, muitos que não tinham, vamos dizer, intenção de continuar, que era o investidor mesmo, fazia 2 casas por ano, 4 casas por ano. À medida que foi dificultando a forma de fazer, ele foi desistindo. Eu vou botar meu dinheiro em outro lugar. Tá. E desistiu. E quem quis continuar no Perseverou. mercado, se profissionalizou, abriu empresa, que foi o meu caso, né? O meu caso é de muitos ali na associação, né? Então, abriu empresa e profissionalizou a empresa e muitos aí estão num caminho bem interessante aí. Então, foi um ciclo bem interessante ao longo dos anos aí. E me parece que de muita luta, né? Muita negociação, muita conversa. Sim. Infelizmente, quando envolve poder público, por incrível que pareça, assim, a dificuldade de você mostrar a diferença entre um grande empreendimento e um pequeno empreendimento é difícil deles enxergar. Existe, inclusive... mesmo? Sim. Mas qual é a dificuldade? É que o Brasil é muito grande, né? Quando você chega, por exemplo, em Brasília, um ministro, ele conhece a região dele, conhece ali na mesa, né? Difícil enxergar, tipo, Ponta Grossa, como é que aquele mercado se comporta, né? E você pega ao longo do próprio Brasil, né? Você vai, por exemplo, tem a questão da pavimentação definitiva. Tem cidades que o programa deixou de existir. Porque as cidades, você vai para a região norte, nordeste lá, a infraestrutura é muito precária, né? Então... Você não tem como fazer essa pavimentação. Não tem. Então, por quê? Porque a cidade não tem. Então, não adianta eu pavimentar uma bairro, rua, sendo que a cidade não tem. Só a avenida principal tem pavimento. Então, o acesso não continua sem pavimentação. Então, é uma questão estrutural. Então, para você mostrar isso lá é muito difícil, né? Então, depende de muita articulação, própria pressão política, mas nesse momento a união faz a diferença, né? Então, não é... Todas as vezes, eu fui várias vezes, né? A Brasília. No período a Brasília lá, participar das reuniões, negociações, as portarias lá, que sucederam a 570. Você estava presente participei lá. Na época ali. Gente. Na troca de governo ali, quando foi Temer para o governo Bolsonaro na época, troca toda a equipe técnica, então toda a história que você vinha construindo, você... Já são outras pessoas. Você muda a mesa, você tem que trocar, contar tudo de novo, né? Mas assim, a gente conseguiu reverter na época com apoio de deputado, senador, a gente se unindo lá, a gente conseguiu reverter e conseguimos mudar essa realidade de maneira que todos continuam no mercado e, enfim, estão aí até hoje, né? E paralelo a isso, o programa, ele foi evoluindo também, né, Fabiano? Ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar... Hoje o teto está muito mais alto, né? Eu diria que inclui muito mais imóveis ou não? Eu diria que ele voltou a ser o que era, né? Tá. Quando a gente fala lá de 2009, 10, 11, até 2012 ali, que foi um período bacana, você conseguia atingir uma faixa da população muito boa. Então, sim, estava num crescente, né? Isso. Vamos dizer, você olha a pirâmide de renda, né? Então, você pega a base da pirâmide é quem precisa comprar o imóvel. Então, ao longo do tempo, no começo você conseguia atender... grande maioria das famílias, a pessoa tinha um emprego registrado em carteira. Pronto, já podia comprar. Pouco mais que um salário mínimo ali, conseguia comprar a casa. Ao longo do tempo, de 2015, 16, 17, 18, 19, o que aconteceu? O preço dos imóveis foi subindo e os parâmetros do programa não vinham sendo atualizados. Então, consequentemente, quem conseguia comprar? Quem estava mais no topo da pirâmide. A base da pirâmide não conseguia alcançar. Perdeu acesso. Então, e automaticamente, aí entra a magia do jogo de cintura do empresário, né? Então, quem começou, que foi o meu caso, atuando lá na base do imóvel mais barato, sim, você já não conseguia viabilizar, porque você construiu... Os custos de obra... O custo subiu, se você sobe o preço, a pessoa não consegue comprar. Então aí, que foi o meu caso, aí falando agora pelo Fabiano empresário, né? Quando esse movimento começou a acontecer, eu fui para o mercado de não diria um médio padrão, eu subi um pouquinho a régua dos imóveis, né?
Comecei a Mas trabalhar. chegou a sair do Minha Casa Minha Vida, não? Eu Ficou trabalhei um bom tempo. intermediário. Teto Minha Casa Minha Vida, um pé fora. Tá. Então, um pouquinho acima é SBPE, né? Tanto é que ali 2019, 2020, 2021 ali, também olhando um nicho de mercado, né? A redução da taxa de juros ali dos outros bancos, eu cheguei a vender casa com juro de 6% ao ano. Então, Nossa, excelente, hein? tem um cliente meu que está pagando contrato hoje de 6% ao ano. Então, é o melhor negócio da vida dele. Metade da Selic, vamos falar, né? Então assim, eu fui para esse mercado por conta disso. Então, não dá margem para fazer a casa da base, Você uma casa um pouco mais cara e para poder equalizar a margem, né? Então, mas assim, teve alguns que persistiram, só que daí o que aconteceu? Teve que enxugar a casa. Infelizmente, o padrão de casa que a gente conseguia fazer lá em 2010, 11, 12, ele foi caindo, diminuindo tamanho, acabamento, para poder fechar a conta de quem compra, né? Isso está acontecendo até hoje ou não? Isso ficou no passado? A gente teve uma questão aí teve da pandemia. Isso, o que aconteceu na pandemia com o programa? Queria que você entrasse um pouco nesse hiato de tempo aí. Vamos puxar a linha do tempo, Isso. então. Até 2019, ali, 2020, no começo da pandemia, teve essa questão da defasagem do programa. Quando entrou a pandemia, começou a subir insumo, né? Então, a indústria, uma coisa que não tinha como prever, né? Então, Sim. Surgiu a pandemia, qual que foi a primeira... Primeira reação, né? Reação do mercado. Vai parar tudo. O que o dono da indústria fez? Vou fechar. Sim. Né? Vai retrair o mercado. Não vou vender. Eu tenho estoque. Foi lá, desligou equipamento, férias coletiva para funcionário. Tá, beleza. Só que foi o efeito contrário. Sim, a demanda começou a aumentar, as pessoas mudando, comprando. Na pandemia, o que a gente percebeu, assim, o pessoal que vinha, por exemplo, falar a realidade de Ponta Grossa, morava em apartamento, trancado, dentro do apartamento, sem ter uma sacada, que era uma casa. Então, muita procura por imóvel para aí térreo, né? Imóvel... Casa térrea mesmo. Com quintal, né? Com quintal, ar livre. Livre. Então, aí surgiu um outro mercado, que é o mercado em Ponta Grossa lá de médio, alto padrão. Casa ali na faixa de 800, 1.000, 1 milhão. Em condomínio fechado. Então, surgiu na pandemia. Você acha que cresceu na pandemia? Ele cresceu na pandemia. Tá. Foi na pandemia que explodiu. Aí muita gente foi para esse mercado também. Né? Outra questão, as pessoas não tinham onde gastar. A verdade é essa. Verdade, exatamente. Quem estava capitalizado deixou o dinheiro no banco. E vamos pensar, a própria pessoa, o assalariado mesmo, né? Não podia fazer um churrasco, não podia sair viajar, não podia até comprar roupa tal. Não, vou dar uma segurada. Onde, né? Aonde que ele queria investir? Na casa. Então, aí você criou um movimento também de aumento de demanda gigantesco de material de construção. Então, na época da pandemia, você via o pessoal, loja de material de construção lotada. Por quê? Porque a pessoa queria fazer uma reforma. Mesmo quem já tinha imóvel, a pessoa queria fazer uma churrasqueira, trocar o piso da cozinha, porque imagina, a pessoa ficava o dia inteiro em casa. Olhando, né, para as coisas defeito, que estavam velhas ali, então, né? Preciso trocar essa porta, a pia, o acabamento não tá legal, preciso pintar a casa. Então, você teve um movimento inverso. Então, você teve a indústria que desacelerou, e você teve um aumento absurdo de demanda. E para você recompor estoque das indústrias não é tão fácil assim, né? Sim, acontece do dia para a noite, né? Você pega uma siderúrgica, se desligar um forno, é um tempo muito grande para você retomar aquilo, né? Matéria-prima, mesma coisa, né? Daí tem a crise internacional, cobre, começou a faltar cobre, porque o Chile não estava tirando. O preço do fio foi lá em cima. Então foi uma loucura. Foi difícil. Então, pandemia foi um período para o Minha Casa Minha Vida quase impossível. Foi muito, ao contrário, ele foi desafiador, mas quem conseguiu se manter, aí você tem um outro fator, você tinha terreno com estoque, quem tinha estoque de terreno com preço mais baixo, material um preço mais baixo e automaticamente se reajustou o preço dos imóveis. Lei da oferta e procura. Então o cenário foi bom. As margens foram muito boas, mas o desafio de construir naquele período foi muito difícil, né? Escassez de material, teve várias vezes... Você passou por isso como construtor? Eu pegar o carro e vim comprar vaso sanitário, que não tinha na cidade. Nenhum fornecedor tinha, nenhuma loja não tinha vaso em Ponta Grossa. Então, nossa. Você vinha para quê? Para Curitiba? Eu fiz um pente fino por telefone e vim buscar aqui para poder atender minha demanda. Uma coisa básica, assim, né? Piso, revestimento, coisa básica também, assim. Para fechar a casa, para terminar a obra. Você tinha dificuldade de encontrar, né? Aí teve um segundo efeito. Então, quando
Quando foi terminando a pandemia, automaticamente, lei da oferta e procura, o preço foi lá em cima. Uma barra de aço aí que você pagava 30 foi a 90. Então uma dificuldade muito, muito grande na época, né? Sim. O preço da casa foi junto. Aí, quando a pandemia começou a passar, o mercado desaqueceu. As pessoas já começaram... já não era mais a prioridade, né? Começaram a vislumbrar outras coisas. Aí Uhum. você estava com uma casa com estoque que você pagou caro, porque preciso de custo vaso. de obra, né? Aumentou absurdamente. Vim comprar vaso em Curitiba, paguei o dobro do preço. Claro. Aí o vaso começou a voltar no mercado, eu estava com a casa com um produto caro, com o custo alto e a demanda freou. Então foi um segundo período de acomodação no final da pandemia ali que a gente percebeu, né? E em que momento nós estamos hoje? O que a gente percebe? Agora vamos falar do mercado local Ponta Grossa. Tá. Aí tem o fator governo. Então, a Selic começou, a taxa de juros começou a subir na pandemia. Sim. Desacelerou o mercado de médio padrão. Teve um período que você estava com... daí foi muita gente para o médio padrão, que é onde tinha margem. Então, você teve um excesso de oferta. A própria casa em condomínio, que eu cito aqui, que teve um período que você vendia muito fácil, teve um período de retração. Aí ficou o período de transição do governo. Do ano passado a gente está falando. E isso afetou? Reformulação do programa. Aí você entra num período de incerteza, né? Então, toda a troca de governo, você tem um período de incerteza. Com certeza. Porque realmente essa mudam as transição, pessoas. né? Tudo muda, enfim. Dependendo de posição política, são muitos fatores em jogo ali, né? Então, vai atualizar o programa, mas não atualiza. Então, daí você tem que começar a construir. O que eu faço? Faço médio, aposto numa casa, Minha Casa Minha Vida, pode ser que eu consiga subir o preço. Então, também foi um período assim Você tem que assumir riscos maiores. Você tem que quase que no feeling. Você não tem muita informação assim para tomar decisão, né? E qual que foi o teu feeling? Onde você apostou? Eu apostei na diversificação. Então, quando criou esse cenário incerto, exatamente. Vários cenários, vários produtos. Criou esse cenário incerto, então, né, vamos pensar um lar agora. Lá em 2015, quando eu comecei Minha Casa Minha Vida Pura, quando o cenário ficou favorável para o médio padrão ou para comprar fora do programa, eu fui para essa linha, trabalhei quase que só com uma faixa de produtos. Quando começou a retrair esse mercado, eu não voltei totalmente para Minha Casa Minha Vida. Eu mesclei. Aí eu teve um período ali que eu tinha 5 produtos faixas diferentes. de produto. Eu tinha casa de 160 até 1 milhão. E que me parece inteligente, né? Você olhou e não colocou, como a gente diz, todos os ovos na mesma cesta, né? Sim. Você conseguiu olhar para vários lugares. Em termos de margem e segurança da empresa, eu acho que foi uma decisão acertada, né? Fui tirando. Aí, conforme foi o programa, foi direcionando, Minha Casa Minha Vida tá bacana. Ano passado foi em julho que definiu realmente os parâmetros ali que você conseguia simular e ver, até esse valor a pessoa consegue comprar. Até esse valor eu consigo produzir e dar margem, vamos aqui. Então, nesse momento que daí eu apostei realmente na Minha Casa Minha Vida e, né, desovando o que eu tinha de estoque na época ali de outros produtos para focar realmente na Minha Casa Minha Vida, né? Então... E quem que é o comprador do Minha Casa Minha Vida? Porque a gente tem esse lugar, né? Não, são os assalariados, as pessoas que ganham até a renda tal... Mas esse é um lugar muito demográfico, né? A gente, tudo bem, está falando de um perfil socioeconômico, do ganho dessas famílias, da configuração. Isso mudou? As pessoas que compravam lá em 2009, 2010, são as mesmas que compram hoje produtos do Minha Casa Minha Vida? Ou isso mudou? A base, eu diria que não mudou muito. Que realmente é o assalariado, né? Hoje a média... Porque assim, o Minha Casa Minha Vida também, voltando lá na confusão de você misturar FAR com faixa 1, com faixa 2, faixa 3. Então, você tem hoje, vamos falar o Minha Casa Minha Vida hoje, né? Você tem desde do Minha Casa Minha Vida 100% subsidiado, que são os programas daí em parceria públicos, com a prefeitura, públicos, né? Essa faixa do programa visa atender realmente a pessoa que tem realmente até uma vulnerabilidade social. Sim. Então, é realmente a pessoa que precisa e não consegue pagar pela casa. Né? Então, no governo anterior, eles tinham basicamente suspenso essa linha do programa. Essa faixa. No governo atual, eles retomaram. Então, tem muita obra. Quem é construtor que já está habituado a fazer esse tipo de obra com o governo. Com o governo, tem muita oportunidade. Com força. Muita oportunidade. Né? E o programa, assim, o bacana é que
você também aprende com os erros, né? Então, por exemplo, o programa atual, ele privilegia, ele tem um teto de unidades. Então, o governo não quer mais grandes empreendimentos, como foi feito em alguns lugares do Brasil, 1.000, 2.000, 3.000 casas. Ponta Grossa mesmo. Ponta Grossa isso é um dado bem interessante. Proporcionalmente, a população foi a cidade que mais recebeu o FAR, que é o Minha Casa Minha Vida do Brasil. Que é o programa, o básico, né? O básico. Aquele que é o 100% atende subsidiado. a sociedade vulnerável. É o programa 100% subsidiado. Vamos dizer, a pessoa não compra a casa, ela o FAR é Fundo de Arrendamento Residencial. A pessoa, o governo cede a casa por um período, a pessoa paga uma parcela mínima, irrisória, coisa aí de R$100, trazendo para a realidade hoje, né? E depois de um período ali, a pessoa ela recebe o título de posse dessa casa. Né? São período, se não me engano, acho que 10 anos, se não estou enganado. E por que Ponta Grossa foi a cidade que mais recebeu? Prefeito. Prefeito olhando para esse lugar. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário, na época que era o secretário de habitação da cidade, e a visão do prefeito. O prefeito era da construção civil. Ponta Grossa ainda tem muita terra, então é uma cidade muito espalhada, tem ainda áreas... Aonde ocupar, né? Áreas grandes dentro do perímetro urbano, né? E ele foi para Brasília, mesmo sendo oposição na época do governo, quando surgiu, né? O prefeito Pedro Vosgrau, que trouxe a maioria desses conjuntos, né? Ele foi para Brasília e de uma maneira arrojada, assim, conseguiu viabilizar. Captou esses recursos para levar para Ponta Grossa. Isso é informação que a gente tem de bastidor. Pode ter mais informações. E isso representa quantas casas? Eu não sei te dizer ao certo, mas é muita casa. Milhares. Eu diria que ser perto de 10.000 casas, eu acho que em Ponta Grossa. Nossa, é bastante coisa. Eu sei que proporcionalmente é muita coisa. Um número expressivo em termos de Brasil. Sim. Porque Brasília, a prefeitura depende muito de projeto, né? Então tem muito recurso, mas se você não tem projeto, o recurso não vem. E o prefeito levou os projetos e conseguiu trazer na época, né? Nossa. Então é uma questão bem interessante. E em paralelo, e mesmo assim, mas concorre com quem faz a casa e vende. Quando você tem um déficit habitacional, que é o caso de Ponta Grossa hoje, isso dados da Coapar, Ponta Grossa tem 17.000 famílias de déficit habitacional. Né? Nossa, mesmo assim, então tem muita gente que ainda não tem onde morar. Tem muita gente que quer comprar e as famílias vão mudando, né? Os filhos vão casando e as pessoas querem casa e, enfim, querem sair da casa dos pais e comprar seu imóvel. Né? Então, existe um mercado muito grande, né, para atender. Voltando na essência da pergunta, questão do Minha Casa Minha Vida, como que está hoje, né? Essa questão. Você tem o mercado, então, voltou a ter o subsidiado, você tem o público realmente que é o assalariado. Hoje, na média, ali é em torno de 2 a 3 mil reais a renda familiar de quem compra. Minha Casa Minha Vida mais básico, né? As casas mais baratas, vamos dizer assim. Mas o bom é que o programa agora também ele atualizou as faixas, né? Foi criado, além de aumentar o teto, então hoje em Ponta Grossa é 245 o teto das Minha casas. Casa Minha Vida. Embora a grande maioria dos imóveis para vender para essa base fique ali na faixa de 180, 170. Vai de 170 a 240 mil. Mas a maioria oscila ali 170, 180. Passou disso, daí você já vai para um perfil daí de um imóvel mais caro para buscar daí um cliente com uma renda um pouco mais alta, daí 4, 5, 6 mil por mês. E aí quero te fazer uma pergunta, porque a gente que é do marketing, né, que está olhando para a comunicação desses produtos, então assim, olhar para o produto imobiliário, como a gente já está há 20 anos olhando para isso, tudo que você puder imaginar na vida a gente já viu, né? Prédio redondo, quadrado, de cima, de baixo, com quintal, sem quintal, a casa assim, assado, quer dizer, cada cabeça, né, cada incorporador naquele momento onde ele enxerga aquela oportunidade, o arquiteto vem, a gente, né, tá ali desenvolvendo uma campanha, uma comunicação, um diálogo com esse cliente para todo tipo de imóvel. E a sensação que eu tenho é que o Minha Casa Minha Vida ficou... Claro que tem que fechar a conta, o custo da obra tem que caber dentro de um preço final que esse cliente consiga comprar. Mas eu sempre vi por muito tempo esse projeto padronizado. Né? Aquela casinha, aquela vaguinha na frente, o quintal, aquela planta que, assim, se eu pegasse 20 construtoras no Brasil inteiro, eu ia pegar exatamente a mesma planta. E se fosse para apartamentos, a mesma coisa também. Isso mudou? As construtoras, em algum momento, fizeram um movimento para trazer algum tipo de diferente, de um outro layout. Porque isso sempre me incomodou muito, sabe? Não que não fossem produtos de qualidade, mas eu sempre
pensei, poxa, essas pessoas vão criando outras necessidades, né? Aham, Vão trazendo sim, como cidadãos, como moradores, outras demandas. sim, E parece que o construtor não sai dessa fórmula. sim. Então, estou jogando aqui para você para ver o que você me traz, né? Dentro Não, é dessa. bacana essa Uhum, questão, porque você tem que olhar também para o aspecto urbanístico da cidade, né? sim. Embora sim, o que que eu defendo, né? Vou falar agora do pequeno construtor, que é o construtor individual. No caso do construtor individual, você consegue diversificar um pouco mais, porque dá o exemplo de um bairro lá, você cria um loteamento voltado para o construtor, então você tem lá, um construtor compra 2, 3 lotes, faz 4, 5 casas. Na Uhum. frente dele é um outro construtor que às vezes ele pinta a casa de uma cor, por mais que Diferente, bota um seja revestimento. exatamente na mesma faixa de preço, mas ele faz uma fachada diferente, um gradil diferente. Um faz paisagismo, outro já coloca uma pedrinha, né? Um faz uma casa um pouco mais enxuta para vender um pouco mais barato. Um já consegue vislumbrar, um mercado um pouquinho maior. Não, vou fazer uma casa com pé direito alto, com platibanda e tal. Então você vê, tem bons exemplos até. Quando você for em Ponta Grossa, eu vou te levar para ver uns bairros lá. Quero ver. Que você Aham, vê uns bairros bem heterogêneos, vamos dizer assim, né? aham. Então não tem aquela repetição. Quando você vai para o empreendimento, que é o caso das grandes, médias e grandes construtoras, a repetição acaba sendo quase que uma necessidade, Uhum. né? Eu estou sentindo isso na pele hoje, né? Em termos do quê? De custo? De custo. O que que acontece? O pequeno construtor, você trabalha com pequenos empreiteiros, então a mão de obra é diferente de uma mão de obra Dentro de um esquema mais profissional, de uma ex- linha de de uma linha de produção. produção. Então, Hum. o pequeno construtor você consegue adaptar, você consegue pegar um profissional específico lá que faz uma fachada diferente. Então, você consegue personalizar e consegue estar na obra. Quando você vai para um empreendimento maior, os teus custos sobem. Então, porque Uhum. desde você aprovar o empreendimento na Caixa, você tem taxa, tem custo de marketing, tem todos os custos Sim. envolvidos para você aprovar o projeto e vender na planta. E de algum lugar tem que sair. A mágica não existe, né? Você tem o preço de venda é o mesmo que o cliente Uhum. consegue pagar. Então, da onde que sai isso? É da linha de produção. Então, por isso que a casa acaba saindo igual. Então, você vai, por exemplo, você vai trabalhar com forma. O custo de uma forma de concreto é muito caro para você fazer. Não tem como ir. E você Fazer fez, uma forma para cada 10 casas. você Você tem fez que um fazer a jogo de. mesma para todo mundo. Um jogo de forma, só para você ter um parâmetro, um jogo de forma gira perto de 500 mil para você mandar fazer. Deixa eu só fazer um parênteses aí, porque Faz. no Minha Casa Minha Vida, né, Aham, e isso eu já vi algum tempo atrás, você tem, em outros países, principalmente, aham. outras tecnologias que são, assim, incríveis, né? Sim. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi aqueles moldes pré-fabricados que o pessoal só injetava concreto dentro e as Aham. casas ficavam prontas, assim, em questão de 2, 3 dias. Sim, As casas ficam prontas em 48 horas. sim. E eu não vejo o Brasil absorver esse tipo de tecnologia. Tem alguma resistência aí? Alguma. Aí eu vejo que é uma Hum, questão de mercado. O mercado, a construção civil no Brasil, ela tem que ir para essa linha, porque a escassez de mão de obra é uma coisa absurda. Você uhum. conversar com 10 construtores, 11 Todos vão vão falar. falar, olha, tá difícil, não consigo, o Uma cara não pessoa que termine, vai. que Exatamente. faça com O qualidade. empreiteiro que pega a obra para executar tem a mesma dificuldade, então é um problema que está se agravando muito nos últimos anos, assim. Então, eu vejo que o mercado vai caminhar para a profissionalização. E, por exemplo, a forma de concreto é um caso que para quem está numa linha de produção, é um investimento Uhum. alto, mas você consegue baratear e você Na consegue, escala, né? na escala, você concreta uma casa por dia. Depois que, Pois depois é. que você implanta o canteiro e Uhum. treina a equipe e tudo mais ali. Então, é É um vantajoso. número expressivo, né? E você Uhum. diminui risco, você diminui. Você consegue ter um controle de qualidade melhor, Uhum. padroniza, você tem um controle de concreto, então você consegue melhorar, né? Mas por isso, infelizmente, que a casa acaba tendo que ser mais repetida, né? É difícil você Difícil conseguir. personalizar, né? É, Não vou ter como fazer mas aí isso. tem uma questão, eu acho que daí vai muito também do empreendedor, sabe? É uma linha que eu acredito, eu acho que tem como você personalizar com poucos Itens, recursos, com né? poucos itens, uma cor de fachada diferente que você pinta e você está personalizando a casa, né? Uhum. Um paisagismo, investir um pouquinho mais também, né? Eu acho que por mais que você está fazendo uma casa popular que precisa ter um custo enxuto, eu acho que Uhum. tem pequenos custos que você consegue absorver, que você vai dar qualidade, vai dar conforto para a pessoa e você vai deixar o teu produto um produto melhor. Você consegue Uhum. entregar um produto melhor com um custo baixo, não precisa investir
muito mais, né? Mas aí vai do empresário. A gente, né, pela conhecimento, você vê que tem empresário que é do mais barato, não está preocupado com Sim, estética, que é a com... linha de produção. E tem gente que tem esse cuidado, né, de Tem os... entregar alguma coisa mais personalizada. Também, e pior do que isso, às vezes tem um empresário que ele está preocupado nem com a qualidade, não, ele quer o mais barato, não quer saber da qualidade e fica para trás, né? Então, infelizmente, alguns acabam pagando o preço por isso. A gente sabe, os bons pagam pelos maus, né, como diz o ditado. Mas tem uma coisa bacana sobre, aí vamos falar um pouquinho da Unlar, né, que é essa empresa que você está criando, e queria um pouco a tua visão de empreendedor aí, Sim. porque embora seja um lugar, né, olhando para o Minha Casa Minha Vida, que é um programa consolidado, sem muitas novidades, mas você tem tentado imprimir para a tua marca um lugar diferente nesse mercado. Sim. Eu quero que você fale um pouco disso, né? Até porque eu vim, tem um né? lugar arrojado, né? A gente estava falando da logomarca, tem uma magenta que aparece, Sim. o nome Unlar, Sim. uma preocupação com essa estética mais contemporânea, mais moderna, né? Que se diferencia até dos construtores do interior do estado. Sim. De onde que vem esse lugar aí, Fabiano? Eu, né, acho que vocês... Como eu falei, eu vim da área de marketing, então eu trabalhei 7 anos com propaganda pura, né? Meu trabalho era propaganda. Era isso. Né? Era venda indireta. Eu fazia propaganda e esperava que a venda acontecesse depois. Não saía com o pedido na mão ali, né? Sim. Então, assim, eu acredito que a empresa, para ela se consolidar no mercado, ela tem que ter uma marca forte. E as pessoas têm que se identificar com o que elas estão comprando, né? Quando você está numa escala pequena, a marca é quase que irrelevante, vamos dizer assim. A pessoa compra o produto, né? E principalmente a casa pronta, né? A pessoa vai comprar ali a casa... eu tenho no individual ali. Fiz a casa, a pessoa, olha, gostei da casa, é perto de onde da localização que eu queria, o preço cabe no Encaixou, bolso. é isso. Gostei e vou comprar. Levar. Se a casa é da empresa A, B ou C, se a logo é verde, amarela ou magenta... Pouco importa. Pouco importa. Tem um reflexozinho, mas legal. Quando a pessoa, você está falando de um empreendimento, de um apoio, um apoio à produção ou numa escala maior, que a pessoa compra na planta, ela quer saber. E aí nós estamos entrando num detalhe, que é o mercado de Ponta Grossa. O mercado de Ponta Grossa é um mercado muito conservador. Então, o que tem de Curitiba, Curitiba eu diria assim, Curitiba é um mercado exigente. Comparado a outras praças do Brasil. Mas Ponta Grossa é conservador. Então, Curitiba é um mercado exigente, mas é um mercado mente aberta. Se você pintar uma casa, fazer uma casa triangular aqui, você vai ter cliente. Sim. Tem prédio surgindo aí no horizonte de Curitiba que eu não vejo no Brasil em nenhum lugar. Vou fazer uma casa de bambu aqui, na natureza, bacana. Legal, você vai ter pessoas que se identificam com isso. Ponta Grossa é um mercado muito tradicional. As pessoas, elas compram de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Ou de pelo menos uma indicação de alguém. Eu comprei, eu sei que é bom. Então, e você fazer a venda na planta, a pessoa não está vendo a casa. Ela está comprando, muitas vezes, vendo um terreno. E a promessa é que daqui 2 anos, 3 anos, ela vai receber uma casa ali, né? Então, a estratégia, enquanto empresário, minha enquanto empresário, uma estratégia da Unlar é realmente fazer isso, consolidar uma marca para que a pessoa se identifique. Então, não só quando a pessoa que comprou, mas a pessoa passar e ver um empreendimento, eu quero que ela reconheça esse empreendimento como sendo um empreendimento da Unlar. Sim. E por isso que o marketing entra com isso, né? Então né, a questão de você olhar no detalhe e calibrar isso também, porque uma coisa, eu preciso que o meu cliente entenda a mensagem que eu estou querendo passar, né? Então, ele se identificando, eu acredito que essa cadeia ela vai se consolidando e os próximos empreendimentos eles vão tendo vínculo um com o outro. Vão estar embaixo desse guarda-chuva, né? Desse lugar onde as pessoas vão se identificar com essa marca. E nessa questão de ser conservador, Ponta Grossa tem a questão da indicação. Então, eu comprei uma casa, não, comprei a casa da Unlar, é boa. A pessoa vai visitar o parente, essa casa aqui é legal, você tem um contato de quem te vendeu? Vou comprar porque né? Porque existem algumas cidades no Brasil que têm uma personalidade, assim, um DNA muito próprio. Sim. Eu sou de São Paulo, né? Tô aqui há um tempo. Claro que Curitiba é inegável, né? Acho que a maioria das capitais tem esse lugar. Sim. Mas no interior dos estados, eu vou te dizer que eu fiquei muito surpresa com o que eu encontrei em Ponta Grossa. Sim. Os empreendimentos que a gente lançou em Ponta Grossa, a forma como o público se relaciona com os produtos. Tem um jeito, né, dessa população entender o seu espaço, a forma como a cidade funciona, Sim. o comportamento, né, de consumo
que é muito particular. Sim. E isso você não encontra em tantas cidades do Brasil, mas Ponta Grossa não tem essa, entendeu? Podia ter um RG próprio, assim, Sim. tipo, de outra cor, porque é muito particular. E você mudar essa resistência, eu não diria uma resistência, é uma característica, eu não diria nem que é um defeito do pontagrossense. Não, é né? uma característica. É uma real. característica mesmo, né? A pessoa confia, para a pessoa confiar demora. Então, e para ela entender, aceitar uma mudança, também demora. Porém, quando Quando aceita, isso estabelece, isso vale para tudo, inclusive para as relações, para amizade. Você tem primeiro aquele olhar desconfiado, mas depois que você... Que esse cara de Arapongas aí, chegou aqui para quê? É uma questão muito comum, o pessoal pergunta o sobrenome. Qual o sobrenome que é o teu? Você é de qual família? Né? Ainda existe isso. Já mudou muito, era pior. Tá. Mas ainda existe isso, né? Mas trazendo isso para o mercado, vou dar um exemplo. A própria venda na planta. Quem conseguiu implantar a venda na planta em Ponta Grossa foram as construtoras que foram daqui. Então, de Curitiba. Daqui de Curitiba. Aí foi se criando essa cultura, foi formando profissionais para vender essa modalidade de produto, né? Sim. Você fazer a venda na planta, que não é uma venda tão simples, e é uma venda que, se ela for mal feita, ela te traz... a venda cai, a pessoa ela deixa de comprar, né? Ela desiste do projeto no meio do caminho. Então, você tem que fazer uma venda muito bem feita para que ela vá até o final e acabe recebendo a casa, né? Então, isso foi uma dificuldade que teve. Um exemplo... questão do vertical, não é muito a minha praia, mas pode ver, não tem grandes construtoras lá em Ponta Grossa. Verdade. Você não vê empresas que você vê aqui, Londrina, Maringá. Sim. A própria Plaenge, né? Poderia ter entrado em Ponta Grossa, entrou em Joinville, entrou em Londrina. É de Londrina, na verdade. Então lá você tem... Mas você vê que Ponta Grossa tem uma renda per capita, imagina que o poder aquisitivo da cidade é bom, né? É bom. Até porque você tem o agro ali perto, você tem muita coisa acontecendo no entorno de Ponta Grossa. Embora assim, a per capita da cidade não é uma renda tão alta. É verdade. Você tem uma base grande que tem uma renda baixa, mas você tem pessoas que têm potencial para comprar apartamento de 2, 3 milhões lá. Mas ainda existe construtoras locais no modelo local de trabalho ali por venda de construção por administração a preço de custo, que impossibilita, por exemplo, que outras construtoras consigam viabilizar projeto lá. Grandes, né? Entendi. Mas uma prova que o mercado tem muito mercado é o fato de grandes construtoras estar lá em Ponta Grossa hoje, né? Então, construtor de Curitiba, de São Paulo, tem construtoras novas já sondando o mercado lá, com empreendimentos aí de 1.000, 2.000 casas, né? Nossa, então isso quer dizer que tem demanda, né? Então, para quem está no mercado lá e acredita, como eu, né, tô lá na cidade, acredito na cidade, né? Cheguei a olhar alguma coisa fora, mas eu falo, se eu tenho mercado, tenho demanda, tenho conhecimento, eu vou apostar na cidade, mesmo que concorrendo. E você está muito grandes... bem articulado também, né? Nas associações, nas o conhecimento acaba ajudando. Né? Acho que isso é importante também para você conhecer pessoas, né? E conhecer os caminhos, com certeza faz toda a diferença, né? Fabiano, olha, infelizmente nós vamos ter que ir para o final dessa conversa. Tem assim, bastante assunto, mas... Tem bastante. E você é um cara que traz muita coisa, né? Então, assim, fica até difícil para mim acompanhando, porque é um leque de assuntos e na tua atuação, né? Imagino que você começou super jovem, né? Sim. E tá aí, né, muito como um player experiente de mercado, né? Que pode olhar e levantar as possibilidades, as oportunidades. Isso tudo fica muito claro na sua conversa, na tua fala, né? Sim. Vamos dar um overview, né? A gente já falou sobre bastante coisa, um lar, a Minha Casa Minha Vida. Sim. Como é que você está enxergando daqui para frente? O programa, a tua empresa? O programa hoje ele está estabilizado. Acho que as correções que eram esperadas pelo mercado como um todo, não falando por mim, foram feitas. O programa hoje, o volume de contratação está muito grande. Inclusive, surgiu recentemente na mídia ali um estudo que os recursos disponíveis não seriam suficientes para chegar a pouco mais da metade do ano. Porque o volume, não porque o governo não está apostando, mas porque o volume de contratação está muito alto. Está muito alto. Inclusive, essa semana teve um evento em São Paulo, lá da Abraim, que o ministro anunciou já mais uma complementação na casa de 20 a 25 bilhões para o programa. Nossa, importante esse valor. E garantiu que não vai faltar recurso. Então, quem está apostando no Minha Casa Minha Vida
pode continuar que o governo é parceiro de fomentar, né? E na minha opinião é uma decisão muito acertada do governo, né? A construção civil, ela tem essa característica de absorver uma mão de obra que muitas vezes é difícil de encontrar, mas assim, ela absorve, ela gera emprego em quantidade e rápido, né? Numa velocidade grande. Você tem a questão social. E a cadeia que você é muito atende. abrangente, né? Movimenta uma cadeia gigante. É transporte, é uma cadeia, insumo, fornecedor, matéria-prima, prestador de serviço, né? Mesmo nos empreendimentos grandes, você tem pequenos prestadores, né? Claro. A pessoa tem uma empresa pequena que presta serviço e você faz a cadeia girar. Então, se o governo injeta, automaticamente volta imposto, porque você vende a casa, você compra o produto, paga imposto, você vende a casa, volta o imposto para o cofre. A engrenagem se autossustenta, né? Vai fazendo esse movimento. A questão do funding, né? Isso é uma preocupação muito grande, né? Mas o dinheiro, o governo está quebrado, o Brasil... Mas o importante dizer, principalmente o Minha Casa Minha Vida, o funding é o fundo de garantia. Então, ele está garantido, funding, né? É um não funding fazer uma redundância aí. Tem muito dinheiro, então basta saber aplicar, né? Então o dinheiro está lá, é um dinheiro do trabalhador, não vem do recurso público, né? É um dinheiro de quem contribui para o fundo ali, né? E ele se retroalimenta. Então a pessoa usa o fundo de garantia, compra a casa, esse imposto volta, o imposto volta, fomenta o funding do governo para o investimento no recurso de quem está construindo e assim vai. E assim vai indo. Então eu acho que assim, nos próximos anos aí, né? Dependente de quem assumiu o governo, esse período de transição é um período de atenção, mas até lá acredito que quem tá nesse mercado aí tá bem atendido. Que bom, isso inclui a Um Lar. Inclui a Um Lar, que coisa boa. Com os projetos aí no Minha Casa Minha Vida para os próximos 3 anos aí. Maravilha. Então, para a gente se despedir, me fala um pouquinho quais são os projetos, onde que você está envolvido hoje, né? E faz teu comercial, onde é que a gente acha Um Lar, onde é que a gente acha as tuas obras, os teus projetos? Hoje a gente atua exclusivamente em Ponta Grossa, né? Eu tenho hoje lançando já um loteamento específico, esse é bem bacana, tanto que eu acredito na Minha Casa Minha Vida que eu desenvolvi um loteamento voltado para o construtor que atua na Minha Casa Minha Vida. Sim. Então eu tenho lotes lá em condições especiais para construtoras, né? Então, que quer comprar, fazer 2, 4, 6 casas ali, lotes já com um parâmetro ali de preço para viabilizar Minha Casa Minha Vida, então bem interessante, né? Então em fase de implantação e para entregar. Acredito aí que até o final do ano, começo do ano que vem, está entregando já para começar a construir. Isso é uma coisa bem bacana, porque eu foco no construtor. O loteamento que vende, isso é um dado bem interessante também. Ponta Grossa, a venda na carteira, que dá muito certo em muitas cidades, que é a pessoa comprar o lote parcelado. Ponta Grossa não tem permite. Não permite, mas não tem uma adesão boa. As pessoas preferem comprar a casa pronta, né? E o loteamento que o construtor vai é um loteamento que ele vinga muito rápido, porque ele constrói, vende, tem morador e dá vida para o loteamento, automaticamente valoriza os imóveis, valoriza os terrenos que sobraram. Estimula outras construções. Exatamente. Então é um loteamento que dá certo. Tem muitos cases lá na cidade que a gente pode acompanhar. Além do loteamento, tem também alguns lançamentos aí pro segundo semestre, também Minha Casa Minha Vida para venda na planta, né? Para o cliente final daí. Para o cliente final. São 3 lançamentos aí para fazer, 2 ainda esse ano e um começo do ano que vem para lançar. Então, vamos ter casa para o povo, vamos ter emprego, né? Vamos ter trabalho para todo mundo aí e bastante trabalho para nós também, né? Isso mesmo. Tem bastante coisa. Bacana. Fabiano, te agradeço. Obrigada por essa conversa. Eu acho que quem está atento ao programa Minha Casa Minha Vida, que também quer entender um pouco esse eixo que sai das capitais, eu acho que essa conversa foi de grande valor, né? As pessoas vão ter muito aí para pensar sobre o que você falou. Talvez pequenos construtores, gente que está no mercado. Então, só tenho que te agradecer. Até quem está, às vezes, em algum mercado, de repente, né? Até pela associação mesmo, né? Atualmente eu estou como... Eu sou um dos diretores fundadores, né? E estou como presidente nessa gestão. Né? Posso deixar meu contato ali. Quem quiser procurar, eu quero investir em Ponta Grossa. Eu tenho construtor aqui em Curitiba, não estou contente ou quero mudar de áreas, né? Quero conhecer essa, né? Eu sempre tô dando uma consultoria quase que gratuita, né? Até para a pessoa conhecer a cidade, né? E quem quiser investir, talvez em loteamento, eu tenho lá lote para a pessoa entrar construindo já, ainda dentro desse ciclo bom aí, de mais uns 2 anos aí que a gente espera que vai ser um ciclo bem bacana para Minha Casa Minha Vida. Vai se estabilizar. Né? Então passa teu WhatsApp, qual que é? 42 99912 0506. Não, mas tem que falar mais devagar, porque... Vamos lá.
99912-0506. Bem fácil. Prefixo 42. 42. Perfeito. Tá bom? Então, é isso. Além de te agradecer, eu preciso agradecer também aos nossos patrocinadores que tornam esse projeto possível e fazem com que a gente esteja aqui com excelentes conversas todas as semanas. Eu estou falando da SZL Imóveis, da Imobiliária 2000, da Alô Imóveis, da Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e também da Apolar Seminário. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.